Mais um episódio da Rádio Zezé, episódio 3. Vamos falar sobre o Egito, vamos falar sobre geopolítica, vamos falar sobre espiritualidade, alquimia, quemetismo, cuxitismo, macumba. Vamos falar sobre tecnologia, inovação, sobre mercado financeiro. A gente vai falar sobre como sobreviver nessa sociedade tão nazista, sendo um jovem preto da comunidade que aprendeu a fazer vídeos na internet, que entende de inteligências artificiais, que entende um pouquinho de negócios, porque eu tenho um, e que entende um pouco da malandragem da vida. Ou talvez eu não entenda nada, ou talvez eu entenda tudo. Vai entender. Cada um pensa de uma forma, né? Isso é o que malandro me falava. Então nessa Rádio Zezé, o episódio 3, que pra ser bem sincero, não é o terceiro episódio. Até porque eu já apareci em uma rádio lá de Caxias, de uma guerreira. A Rádio Zezé tem muitos episódios que são só momentos em que eu venho aqui e eu gravo um grande áudio. Às vezes tem 20 minutos, às vezes tem 40, às vezes tem 1 hora. E eu já postei diversos aqui. Então se você procurar no meu YouTube Rádio Zezé, você vai encontrar provavelmente alguns desses vídeos. Primeiramente, como eu estou me sentindo e como você, ouvinte, caro ouvinte, está se sentindo. Sua saúde mental tá boa? Esse nosso mundo é tão cruel, covarde com criança. Eu não consigo acreditar que o mundo onde crianças puras sofram é um mundo bom, um mundo melhor, ou um mundo criado por Deus. E isso me adoece. A sociedade é assim, uma sociedade covarde, corrupta, onde crianças sofrem. Isso te adoece? Você esconde isso? Você aceitou isso como normal? O que é o seu normal? O que para você é normal? Como você sabe o que é o normal para outra pessoa? Você conversa? Como anda a sua conversa interna? Como anda a sua conversa externa? É aquele mesmo vai e volta? Tudo bem? Tudo mal? Tudo ok? Tudo mais ou menos? Como anda a sua própria capacidade de conversar? Às vezes para mim fica difícil até falar com uma outra pessoa. Opa! Ah! Que isso, tia? A tia acabou de passar e falar: ei, você aí. Aí eu olhei. Me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. A tia ainda tá cantando. Opa, tia. Eu tô gravando um áudio, tia. A senhora quer aparecer? É pra minha rádio. Eu tô gravando um áudio. A senhora quer aparecer? É pra minha rádio. Só dá um oi. Calma aí, deixa eu sair aqui do meio da rua. Dá um oi, tia. Oi, Qual o seu nome? my name is Neide. Gostou do inglês? Gostei mesmo, a tia sabe do inglês, Relíquia Tabajara. Prosperidade, tia. Tá Tamo certo. junto. Eu tô gravando uma rádio, é só um áudio só. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu certo O name pra is? nós. My name is Isoduar. Isso do ar? É, is Ô, mamãe. African name. Nome africano. É, Aham. não sabia não. Qual o seu, Mas tá tia? muito, Neide. tá mais um pouquinho de inglês. Pô, a My senhora é name- braba. My name is Neide. Ainda, tia. Tamo junto. Eu já vi a senhora aí várias vezes. Deus abençoe as mulheres da favela, sempre. E abençoe vocês também. Isso aí. Seu playboy. Que Eu não- isso, não sou tenho cara pé. mais nova. Vocês tiravam onda com esse cabelo assim. Ah, tem que deixar o black, tia. É, Eles o têm que black ver tá nosso bonito, cabelo meu filho. mesmo. Lógico. Isso aí. Vai pra casa? Vou já, cheguei do trabalho agora. Agora vai descansar, tá? Valeu, Não vai mais tia. pra rua não, tá? Vou nada, vou O seguir seu Nenis. Eliseu ou Eliseu. Isoduar. Eliseu é mais fácil pra velhinha. Isso aí. Tá, Eliseu, vai com Deus. Paz, tia. Você não fuma não, né? Depende, mas tô com nada. Tá bom. Valeu. Eu tava com dinheirinho, mas a minha filha custou a chegar, Uhum. comprar as coisas pra dar janta pras crianças dormir, que eles acordam também cedo pra ir pro colégio, Entendo, tia. tá? É isso. Tchau, tudo Tchau. bem? Eliseu. Tchau, Eliseu. Valeu. Aí, ó.
Isso é relíquia, relíquia, vivência de favela, só nós que tá, nós que sabe. Entendeu? Viver é isso mesmo. Tipo assim, pra quem não tá ligado, eu vou dar uma contextualização de onde eu tô. Tô descendo agora uma parte aqui da favela a qual eu sou morador, Tabajara. Vou parar de um lugar que vai dar pra eu explicar e conversar sobre todos os temas que eu tinha falado. Mas primeiro eu vou marcar de um lugar. Eu encontrei a tia, relíquia da favela, não é a primeira vez que eu via ela. A tia veio falando comigo no inglês, entendeu? Falando o nome dela, my name is. Pra quem acha que na favela não tem gente inteligente, ou que na favela as pessoas não acreditam em cocriação universal, em despertar, e por isso as pessoas da favela não têm cabeça, que as pessoas da favela são burras. A galera da favela é que mais cria, que mais cocria, que mais faz acontecer na vida real, mesmo sem a crença num despertar espiritual. A tia veio no inglês, brother. Como será que ela aprendeu vivência de rua, andando na rua, trabalhando, dialogando? A mente da pessoa favelada tá no 220 volts. A mente do favelado tá no caos completo e tem que ordenar, tem que botar ordem no caos e coloca. Isso é a favela. Esse é o ritmo do furacão do Rio. Pior que é isso. Eu fui em outros locais. Com o tempo, a cultura da favela do RJ se espalhou pro Brasil todo. Muito com a expansão das facções criminosas, né? Da cultura do funk. A gente vive num mundo paralelo, não é o mundo do SBT, não é o mundo da Globo, se bem que a Globo até que mostra. Falo isso porque eu sou ator da Globo. Muita gente não sabe, mas eu fiz uma série chamada Menos um Lixo, eu sou um dos apresentadores. Não o protagonista, mas eu tô lá. É eu, a Dandara, o Max. A gente tá lá só de apresentação. E aí a estrela mesmo é a própria criadora do projeto Menos um Lixo. É sobre conscientização, muito mais, mas é uma honra poder falar dessas pessoas, porque eu realizei um sonho de ser ator. Eu sempre acreditei na lei da atração. Eu chamo de outra maneira, eu chamo de lei da criação porque eu sou quemetista. Ou alquimia, dá no mesmo, religião do Egito. Então eu acredito que a gente tem que criar com Anki. Anki significa vida, né, se você traduzir. E ele tem um símbolo de um útero. É um símbolo. O desenho dele, o desenho hieróglifo dele é um útero. Por quê? Porque ele representa a união do homem com a mulher. Ele representa a própria criação da vida. Então, quando você tem Anki na cultura quemética ou cuxita, né, egípcia de modo geral, você tem o poder de criar. Então você não fica co-criando. Tá co-criando com quem? Com o seu Deus, com a sua deusa? Não tem problema. Mas a gente não faz assim. Porque a gente acredita na luz de Ra ou Aton-Ra. É uma luz que dá vida. Então a gente tem que criar vida. Então pra gente isso é comum. Eu entendo se na sua cultura for diferente. Eu vejo isso na favela. E eu fui parar nesse projeto, Menos um Lixo, em 2024, no final do ano. Lá pra setembro. Mas desde 2023, no mês 6, eu tava tendo o sonho que eu ia aparecer na televisão. E desde 2023, no mês 3, 3 meses antes, eu já estava pensando. Eu tenho diversos amigos próximos e amigas próximas que gostam de cinema, estudam cinema ou trabalham com audiovisual. São pessoas que fazem teatro, são pessoas da arte, é o meio da arte, pichação, arte de rua, ou então criação de joias, roupas. Eu só ando com gente da arte, eu faço arte, eu gosto de ser artista. Eu acho que a arte é um movimento de liberdade, pensar abstrato, pensar em outros mundos. Por que eu não vou virar ator? E se eu virasse ator? E se eu fizesse, sei lá, faculdade pra virar ator? Em 2024 eu rezei muito pra aparecer na televisão, que era um sonho. E aí a primeira oportunidade foi justamente fazer essa gravação pro Menos um Lixo, que hoje em dia tá no Globoplay. Caramba, até ontem eu era só um mano que falava na internet sobre as dores da favela, as dores de um jovem favelado, as esperanças de um jovem favelado, a luta de um jovem africano no Brasil. Africano porque seus pais são da África? Não meus pais, nem meus avós.
talvez meus bisavós. Minha família é daqui, dessa terra indígena. Mas eu vim daqui, talvez tinham até pessoas pretas aqui, isso eu sei, que vieram de África em outros tempos. Tem indígena de tanto fenótipo, tanta etnia, cabelo tão duro quanto o meu, nariz tão grande quanto o meu. Mas eu sei que os meus em específico vieram de África. E eu venho de lá, por isso eu sou africano. Eu falo com orgulho, africano. É tão bom até falar. Dói no coração. Mas não é uma dor. É uma sensação física de que isso é bom. Fala mais, africano. Por que é tão difícil falar disso? Ah, é porque te odeiam. Mas não é só você. O nazismo afetou tanta gente. O mundo precisa acabar com esse nazismo. Lutemos dia após dia. Então alguém que já fez vídeos falando com tanto ódio, criticando às vezes até a própria Globo, eles me deram uma oportunidade. Foram só eles? Foram só elas? Claro que não. Muito corre, muita luta. Mas foi um sonho realizado. Mas esse sonho eu realizei querendo, não foi realizando sonhando. Eu quis todo dia, rezei todo dia, orei bastante, mas não botei joelho no sol não. Não tem problema. Eu olhei pro céu e olhei pro sol. Eu não botei o joelho no chão, perdão. Eu olhei pro céu e olhei pro sol e brilhei junto do sol. A vida fez isso por mim. Eu fiz isso pela vida. Vai e volta. Ou só está conectado. Talvez nem vá, muito menos volte. Eu acredito que o mundo é tão infinito, as dimensões são tão grandes, que é até difícil um humano entender a complexidade das próprias palavras, mas eu acredito que a humanidade tem a capacidade de ver em infinitas dimensões. Você não está vendo só o seu mundo, não está percebendo só o seu mundo, não está sentindo só esse mundo, mas a nossa visão está limitada a ele, aqui e agora, travado nessa realidade da Terra. Se você fechar os olhos, você vai entrar num mundo infinito, ilimitado, não tem limite, abstrato, você nem entende. Um exemplo, a luz infravermelha, a gente não tem capacidade de enxergar, gatos enxergam. E o fato de eu não ver não significa que não está na minha frente, mas quando eu fecho os olhos, talvez eu tenha, por um momento, a capacidade de enxergar além, porque a consciência não vem da mente. E dentro da glândula pineal existem cristais de apatita, são pedrinhas pequeniníssimas, mas se até dentro de mim tem cristais, que é pureza, que é luz em seu estado sólido, o celular é feito de cristal e ele passa informação pelo meio invisível, pelo mundo invisível. Isso não é um semicondutor? É. Não é do que celulares são feitos? Sim. Não é como a tecnologia funciona? Exato. Não é fibra óptica passar energia através do vidro, passar energia através de um cristal? Correto. Na Finlândia agora, recentemente, 2026, eu estou falando esse vídeo, eles não desenvolveram meios de passar eletricidade sem fio? Sim. Não usa o eletromagnetismo? Usa. Elétron. O fóton é o quê? Elétron também. O fóton é energia. A luz é energia. Tem elétron. Logo, a luz também não tem magnetismo, eletromagnetismo. O que eu quero falar com isso? A chave do mundo está no eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a união de duas coisas. Partículas, ou seja, mundo material, e atração, o mundo das forças. Então, a gente tem tanto um mundo material, sólido, tanto um mundo que é só atrativo, repulsivo. Ou seja, quando a gente une esses dois, o que a gente não tem? Será que não tem coisas além disso que controlam a nossa vida? Será que não tem outras dimensões aqui, outras forças a quais eu não entenda, que vão além do elétron e além do magnetismo? Com isso eu quero falar, além do que é físico e aquilo que é força ou energia,
que influencia, que move, o eletromagnetismo. O magnetismo é a força que a gente usa para andar, para fazer pressão, para impor a nossa vontade. Será que unindo os dois não seria como unir Anki, que é a chave da vida? Será que isso não seria a chave para eu ter poder sobre como forçar a matéria? Impor forças à matéria? Será que eu não crio novas forças? Será que eu não crio novas matérias se eu unir ambos? Por que a ciência não é para gente preta? E por que eu não posso unir isso com a alquimia, com a filosofia africana, com a umbanda, com a macumba, com a magia, com o poder de Exu na Terra? Por que eu não posso unir isso com os capoeiristas que tinham o corpo fechado através de rituais e nem bala entra? Nós sabe porque nós lutou e sangrou. Mas eu vou acreditar neles que fala que meu Deus é pagão? Eu acredito na força da mata, nos orixás, nos deuses e deusas do continente africano todo, que eram o que na base? Gente? Ou não fala que Ra nasceu na terra? Nasceu e tinha corpo de gente? Tinha. E viveu problema de gente? Viveu. E Ansan não foi igual? Rainha do fogo, deusa do fogo, deusa do raio, traz raio na terra, move os ventos. Essa força também não acontecia em outras pessoas do mundo inteiro? Não falam de Odin? Não falam de Amaterasu? Não falam de outras formas de divindade? Por que eu teria problema com o dos de lá? Eu tenho problema com os nazistas daqui. Não acredita em tudo que a ciência fala real, mas acredita mais em você. Recado dos orixás. Por isso eu acredito que a união da ciência com a magia, com a espiritualidade, também é uma chave para vencer o mundo. Porque às vezes é aquele seu trabalho, ebó, a alquimia, que faz a sua vida andar, que move as dimensões. Como isso funciona? De que fonte esses seres bebem? Como a gente pode mudar esse mundo nazista? Esse mundo vai ser sempre esse ciclo de guerra? Será que não dá para pensar além? E se esse mundo for sempre assim, será que a Terra deve existir? Será que a humanidade não é um projeto falho? Será que não existe? Será que não existe um Deus criador? Uma deusa criadora? Porque se sim, esse mundo não seria assim, só existiria a perfeição. Se esse mundo não é um mundo divino, então Deus não fez, então a deusa não fez. Quem criou? Talvez outros seres, mas eu acredito que há mundos só bons. Por base, por lei da dimensão. E se um mundo não pode ser bom, que exista no mínimo uma barreira entre pessoas boas e justas e pessoas más e injustas. Para que assim uma criança não possa sofrer. Uma criança pura não merece sofrimento em nenhum mundo. E se aqui essas crianças passam por isso sem merecer, e nenhuma cultura de karma ou ação e reação, penitência, inferno, vai fazer eu acreditar que uma criança mereça passar por estupros, por estar pagando por algo em uma vida passada. Não existe isso. Isso é o que, senão racismo, nazismo em uma religião? Allan Kardec, pai do espiritismo, era racista e falava que pessoas pretas estavam pagando karma e precisavam evoluir espiritualmente, além de estarem sendo escravos dos brancos, que eram espiritualmente mais evoluídos. Essa é a sua religião. Eu tento ver os europeus como um povo amigável, mas até a religião espiritual despertar deles é assim. Mas tá bom, outras religiões do resto do mundo pensam igual. Será que até as religiões não estão corrompidas? O despertar, a gnose, será que isso tudo não está corrompido? Eu, como alquimista, a gente aprende na base a desconfiar de tudo. Por quê? Porque segundo a nossa cultura, Deus 7 já ensina 7, caos, 7, Deus do caos, 7, personificação do caos, 7, Deus egípcio do caos. O mundo vem do caos. Primeiro, na base, o mundo vem do vazio. Depois vem o caos, depois vem os deuses, emanações desse grande caos primordial.
dessa guerra do caos, desse mundo de formas, desse mundo abstrato, desse mundo de coisas além de energia, coisas além da consciência, coisas sem consciência, coisas sem tempo e espaço, coisas que o humano nunca entenderá. Por quê? Talvez seja 1% o que o ser humano tem de capacidade de entender o que foi a guerra do caos, o que foi o mundo do caos, como era o mundo na sua base. Primeiro, um vazio, depois, coisas. E aqui e agora é consequência desse mundo. O mundo da Terra, segundo Deus 7, é um desses mundos primordiais caóticos, onde ainda existe a dor e o sofrimento. Porque na base era assim, mas na base, na guerra do caos, no mundo do caos, não existia nem o conceito de dor, nem de tempo, nem de espaço, nem de alma, nem de ser. Então, segundo essa base, a dor que sentimos lá não existiu de fato, porque não estava sendo computada pela consciência. Mas aqui e agora, esses mundos ainda existem. Eu posso dizer que a guerra do caos foi a um instante, ou foi a um infinito tempo, 100 bilhões de anos. Que diferença faz para você se o mundo aqui ainda sofre consequências daquilo, do início, que não foi bom e nem ruim, mesmo não tendo às vezes o bom, mesmo não tendo às vezes o ruim. Você só não sabia. Talvez uma criança também não saiba de primeira, mas dor todo mundo sente. Por isso Sete nasce em mundos onde tem a possibilidade de ter caos. Por isso, quando Sete luta contra Heru, que chamam de Horus, Sete arranca o seu olho esquerdo. Heru, filho de Ra, queria ser faraó. Sete também. Sete é mais velho que Horus, Sete é mais velho que Heru, que é o nome original. Mas Sete queria, só para provar para o jovem prodígio, que a vida não é a luz de Ra. A vida na Terra não é o paraíso. A vida na Terra não é o sol que cria a vida, não é Anki. A vida na Terra é o caos, e Sete é rei do caos. Sete é filho do caos, Sete é o próprio caos, Sete é o infinito do caos. Sete é o novo caos que ainda vai se criar, por quê? Porque já é. E ele também é, não menosprezando os outros caos, os outros setes das outras culturas. Por quê? Porque na base viemos do mesmo local, do nada. Mas criamos o tudo, ou o que você quiser. Mas Heru não via assim, e perdeu o olho esquerdo. E aí surgiu o olho de Horus, que é o olho esquerdo, que é o olho da lua, que é o olho da intuição. Para ele ter a intuição da lua. E o que é a lua? Significa a sombra, o medo, a angústia, as sensações que a lua provoca nos seres vivos da Terra. A nossa energia é refletida, vai e volta. Daqui vai para a lua, da lua vem para cá. A lua influencia nas marés, somos feitos de água. Então a lua influencia na nossa água, nítido. Então a lua traz de volta tudo de negativo, tudo que a noite esconde. Heru coloca esse olho e batiza ele, para que ele nunca mais esqueça do lado sombrio do ser humano e da vida. Até plantas carnívoras existem, então até a mata pede por sangue. Vivemos em um mundo de sangue e poeira, dentro de um vazio caótico, que não tem regra. Isso é o que Heru aprende com Sete. E quando ele aprende isso, ele se torna mais um Sete. Ou o Sete se torna Heru. Não importa essa altura. Quando vem caos, vem a loucura, ou a confusão, ou o que quiser. Então, que vem o que eu quero. É mais fácil assim mesmo. Quando a gente aprende isso, talvez a vida se torna menos desgostosa, como dizia o meu pai. Esperança e vida para as pessoas que lutam para controlar o caos. Porque não é fácil. Principalmente quando você tem gente que depende de você. Como ser assim? Tão complicado.
Viver em um mundo caótico é assim. Então a Terra merece o fim, a destruição. Se eu for ver de maneira racional. Mas até a racionalidade depende. O que será que a minha avó pensaria? Minha avó tem tanta sabedoria, mesmo crendo em outras visões de mundo. Ela é sábia. A gente tem que honrar nossos mais velhos. Eu acho que esse rádio Zezé é muito sobre mulheres. Mas também é sobre a vida. O que fazer nessa vida? Em um mundo tão infinito. Eu olho para o mal, para o nojento, para o nazismo. Eu olho para a mata. Eu vou ter a ilusão de novo de que a floresta é um local abençoado? Não é. Odé ensina, Oxóssi ensina, a floresta é local de caça. Não é local de casa. Casa só para os orixás, nós somos humanos. Eu caí em tanta ilusão. É tão difícil entender isso tudo. Eu achava mesmo que a vida era boa e que ela ia me abençoar. Isso foi mais uma ilusão que eu acreditei? Foi. Por quê? Então contam isso para crianças, porque querem que vocês sejam dóceis e não que vocês sejam caçadores, guerreiros e guerreiras. Enquanto isso, treinam pessoas assim no exército para tomarem tudo aquilo que é seu. É a vida. Por que a vida é assim? Porque do nada surgiu tudo e esse tudo não tinha forma até ter. Crie agora uma nova forma, talvez uma máquina que faça o mundo mudar. E se não fazer? Talvez uma máquina que faça o mundo parar? O que seriam das pessoas se o mundo parasse do nada? Será que a gente é só formiga que come outras formigas para talvez se sentir melhor? Eu aceitei a humanidade, mesmo eu acreditando em infinitos mundos e mesmo na minha visão eu já tendo visitado muitos desses, tendo sentido um pouco pelo menos. Para mim é comum. Para você, não será. Para você, será. Que bom, mais uma aliada, mais um aliado. Nesse mundo é tão difícil não encontrar gente que pensa que nem a gente. Eu acho que se a gente acredita que é possível, as pessoas reais, leais, aparecem no nosso caminho. Eu já vivi tanta coisa de boa fé que eu até fiquei ingênuo. Tomei até golpe. Olha que coisa. Mas, pelo menos eu acredito no karma. No karma de Xangô, ou seja, na justiça de Xangô e na justiça de Maat. Você vai pagar. Isso eu tenho certeza. Não depende a mim saber como. E na guerra, eu não perco. Eu atiro, eu venço. Se for para recuar, eu recuo atirando. Eu morro lutando, feliz, porque eu ganhei a coroa da guerra. Eu vivi nessa vida só pela guerra. Isso é tão bom. Desde criança eu estou determinado a vencer a guerra africana. Lutar pelo meu povo, que sofre de tiro. Vencer. Ajudar na causa. Desde os 10 anos eu sou revolucionário. Eu amo os panteras negras. Eu amo a luta das pessoas pretas, indígenas, quilombolas no Brasil. É isso mesmo. Eu fico feliz. Eu tenho 20 anos e tudo que eu fiz foi lutar. Eu vi tanta gente se perder em coisas tão fúteis. Eu poderia ter tido filho tão cedo. Minha vida poderia ter sido outra. Mas não. Eu tô aqui agora livre. Fazendo o que eu amo, que é falar. Falando o que eu quero na minha favela, que eu nem sou cria, mas é uma favela que me abraçou. Depois da tia ter vindo falando no inglês, a tia preta, velha, coroa, de raça. E eu tô aqui, vivendo a vida. Feliz, com dores, mas falando o que eu penso num mundo que matam quem fala. Na verdade matam por qualquer motivo, mas matam quem fala o que é diferente. Ah, você deu sorte. Já vi mundos piores. Às vezes, diante dos meus próprios olhos, na maioria das vezes, eu vivenciando. E não é bom. Não foi bom. Não é bom aqui e agora e não foi bom na vida passada. Certeza que não será bom na próxima.
Para essa terra eu não volto. Ficar aqui sentindo dor infinita, Deus me livre. Pelo menos eu acredito que tenha outras que sejam boas. Para sempre bom. Nossa, mas aí você não vai sentir a luz, o oposto da luz. Quer ficar sentindo lanterna? Sente você sozinho. Tem bicho de luz que eles ficam na luz até morrer, brother. Só porque é luminoso. Vai lá. Vai, bobo. Fica que nem os bichos de luz. Ó, luz infinita. Vai então. Tem bicho de luz que faz o mesmo. Aí eu penso, eu vou ficar nessa? Duvido. Esse mundo é difícil demais já. Tudo tem um porquê, tudo tem um porém, tudo é difícil, tudo tem alguém tentando te passar a perna. Esquece. Vai ser o quê? Vai acreditar pra sempre? Vai perder sempre. A não ser que você tenha sorte, mas tá bom, não acredita em sorte. Alguém aí talvez acredite, alguém que tá escutando isso tudo. Espero que estejam felizes. Eu tô, por incrível que pareça. Mesmo esse mundo sendo assim. Talvez felicidade nem seja o certo, talvez seja só um vazio. Mas eu aceitei o meu vazio. Eu acredito que o vazio dá poderes. Até porque tudo sai dele, pelo menos eu acredito nisso. E com o Anki eu tenho o poder de criar coisas a partir do vazio. Talvez um novo vazio. E aí outros vazios criam novas coisas. Vários vazios criam várias novas coisas. Então eu saí de um vazio que deu origem a esse universo. Talvez você veio de outro. Pode ter vindo. Então tem vários vazios diferentes, todos têm a mesma base. Nada, mas diferente. Vários quadrantes no vazio e logo depois vários vazios novos em vários quadrantes diferentes. Será que tem um vazio primordial para todo mundo? Talvez uma qualidade do vazio, tal como no caos. A gente sente toda a força eletromagnética do mundo? Não. Toda a força magnética do mundo? Não. Já são duas coisas que abrem espaço para novos mundos. O nosso vazio é o nosso. E a qualidade que a gente tem dele é isso. Impermanência. Intocável. Mas existe. Tudo isso é igual para todos os vazios. Aparentemente, pode mudar. Porém, isso é tudo que é o vazio? Claro que não. Se até a luz eu enxergo um pouco, as coisas eu sinto pouco, de maneira igualitária, nitidamente comprovado pela ciência branca europeia. O ser humano não tem nem como usar mais de 10% da capacidade cerebral. A gente está usando 5%. O cérebro está cuidando de várias outras coisas, tipo manter seu coração batendo. Então tu não vai usar ele todo numa coisa só. Tipo perceber o que é luz ou sentir uma força. Talvez tenha gente que sinta a lua influenciando nelas diretamente. Tem gente que já não sente. Você acha mesmo que você vai entender tudo do vazio? Não acho. Então pronto, eu também não. Por isso eu não entendo, por isso eu sigo estudando alquimia. Porque a alquimia pelo menos me ensina aqui. Tudo pode ser transmutado. Transmutar, mudar a essência. Transformar, mudar a forma. Então eu vou mudar a essência de tudo. Até a essência do vazio. Mas como eu já estou aqui, quem sabe eu não venho de antes do vazio. Acho difícil. Para não falar impossível. Antes do vazio era o quê? Mais vazio. Ou menos vazio, não faz diferença. Mas eu amo ser eu. Isso ninguém vai me tirar. Eu amo ser eu. Eu gosto muito. Ninguém tira isso. Eu gosto de ser eu. E eu sou uma pessoa aleatória. Talvez eu seja 9. Às vezes 3. Às vezes 1. 1, 3, 9. Eu gosto do número 3, eu gosto do número 9, eu gosto do número 6. Por quê? Porque são números que têm curva. O número 1 é reta. O número 2 tem curva. Mas eu não gosto muito desse. O número 4, reta. Número 5, ele é meio reta e curva. O número 7, pura reta. Inclusive 7, por causa do 7. O Deus do Egito, do caos. 7 significa caos. 7 significa 7. Caos é caos, 7 é 7. 7 é 7. 7, 7, 7. O 8 também tem curva, mas eu não sou fã. O 9, ele tem a curva e tipo um 0. E aí faz uma espiral. Eu gosto do 3, 6, 9 porque são números que fazem espirais. Espiral pra mim é uma coisa tão complexa, mas
é a estrutura da vida. É o símbolo que dá a estrutura da vida. A vida se contorcendo nela mesma e expandindo, como um feto, posição fetal. Tudo está explicado no milagre de ter um bebê. É tão fácil entender que a vida é feita para criar, ou que não é feita. Até porque o caos e o nada ainda estão aqui. Então esse mundo é o quê? Um mundo base, um mundo primordial. Quer entender o caos? Ou sentir o caos? Vem para cá, porque é o que vai acontecer. Quer sentir o nada? Aqui você vai sentir. Quer sentir tudo? Aqui também se sente. Limitado, mas sente. Quer criar vida? Cria aqui. Ou destruição? Faça aqui. Triste, infinitamente triste. Mas e agora? Já está acontecendo diante dos meus olhos. Então que esse mundo seja destruído pela luz de Ra, porque não vale a pena. Lutar infinitamente, pela dor infinitamente, tem tanta dor. Eu falo de dor, tô nem aí pro que os nazistas vão pensar. Isso é sobre mim, não é sobre nazista. Eu tenho sentimentos, eu tenho empatia. Não é fraqueza expor que vocês não são humanos, nem bichos, nem plantas carnívoras. Vocês são sádicos e gente sádica não merece nem sequer respirar o mesmo ar que eu respiro, porque eu vou estar compartilhando minhas moléculas com coisas como você. Coisa no sentido de que talvez nem coisa eu deva te chamar, menos que coisa, um não coisa, porque te dar coisa é te dar uma forma. É te deixar até no meu abstrato. Você não merece nem ter forma. E eu sei que um dia não terá. Eu acredito que quem é nazista vai sofrer na pele tudo aquilo que causou de mal. Tudo o que causou de mal volta pro corpo e pra alma, pro âmago, pra mente e pro estômago. Talvez não nessa vida de caos e guerra, mas eu acredito na justiça. E se a justiça não chegar até você, nós faremos a justiça chegar até você. Isso é a justiça de Maat, isso é a justiça de Xangô. Xangô vai. O fogo de Xangô pega, volta. Pode não ser hoje. A luta não vai morrer por causa de uma derrota, mas volta, pega. Eu acredito na vida. O milagre da vida. A vida poderia não ter surgido de um vazio. O conceito de consciência poderia não ter surgido, mas surgiu. Talvez em outros cantos do mundo ainda não há vida, mas aqui há, e ela é assim. Como lida? Lidamos com a justiça. Lidemos com justiça. Façamos justiça. Eu sinto que eu sou um instrumento de justiça. Só isso. Quem dera, se eu fosse só isso. Ia ser tão fácil. Eu ia só andar por aí levando justiça pro mundo. É o que eu tento. Quem dera se eu tivesse o poder de estalar os dedos e fazer todo mundo que é injusto pagar agora e todo mundo que é justo ir pro céu e só ficar no céu. Até lá, eu espero uma visita alienígena. O povo Dogon do Mali acredita nisso, talvez o povo egípcio também. Eu espero que esse mundo vá embora ou que as coisas mudem. Eu espero que Deus desça na Terra. É isso que eu realmente espero. Que Deus Ra, por exemplo, desça na Terra e mude o mundo todo. Transforme impérios em poeira e simplesmente dê a todo mundo a capacidade de comida, abrigo e paz. Mas isso não seria forçar a paz até entre povos que não acreditam em Ra? Sim. Talvez todos os deuses de todas as culturas devam descer agora de nave e simplesmente falar, pô, vamos parar. A gente pode fazer melhor. Só isso.
Estamos parando todo mundo para respirar e falando, tem esse outro sistema. A gente pode fazer assim, dessa maneira. E se não quiserem ninguém, que esse mundo nem exista. Um mundo onde plantas matam plantas. Tudo se morre aqui. Por que existe impermanência aqui? Os seres humanos não deveriam ser imortais? Tudo aqui não deveria ser imortal? Tem algo errado nessa dimensão. As coisas morrem aqui. Eu não acredito na morte. A morte é uma enganação. Se você não quiser morrer, você não morre. Acabei de parar para pensar nisso. Porque é só você como corpo não, como consciência, simplesmente falar, eu vou continuar vivo. E aí você vai começar a ter tanto poder sobre o corpo, porque quem dá vida para o corpo é a consciência, é a alma, não é? Eu vejo como consciência, mas você pode ver como alma. Não é nós? Sim, é nós. E a Terra? A Terra tem data de validade? Eu acho que não tem. A água tem data de validade? Não tem. Então por que o ser humano tem data de validade? Não faz sentido. Os animais não deveriam morrer, já entendi. É a lei da evolução. Tem uma barreira que a gente tem que quebrar para ficar imortal aqui nesse planeta. Ou para ter poder. Ou para virar um deus ou um orixá. Porque é comum na cultura africana você virar deus. Tem gente que vira deus, ou gente que vira deusa. Os faraós, as faraós, homens e mulheres viravam deuses. Os orixás viraram deuses. Tem os inquices, mas eles são os ancestrais. Mas, pô, tem inquice que é considerado divindade, espírito. O que esse povo quebrou de barreira na consciência, na alquimia, na magia, na cultura, seja lá como for, para ter tido poder? Certeza que tem a ver com eletromagnetismo, ou tem a ver com alguma outra força a qual eu não conheça, porque eu não alcancei aquilo ainda, porque eu ainda sou um humano que fica doente. Eu ainda sou um humano que sofre. Eu não estou conjurando raio. Calor eu sei que eu conjuro. Meu corpo emana calor, mas eu sou filho de raio, então estou conectado com o sol. Tenho melanina. Mas mesmo assim você entende que não faz sentido em um mundo onde a alma é imortal, a alma não morre e a alma carrega o corpo. Então, por que o corpo morre? O corpo humano deveria morrer só quando a alma quer que o corpo morra. Aí a alma ia embora. Isso deveria ser o comum. O que será que está me impedindo de fazer assim, de ser assim? Na minha visão, nada está me impedindo. Eu posso. Talvez com o ritual certo, talvez com a crença certa. Se eu escolher, acontecerá. Pelo menos eu acredito nisso. Bem, pelo menos minhas crenças eles não tocarão. Agora, como eu pego a minha crença e transformo ela, ou seja, faço ela acontecer na realidade? Eu uso a transmutação para isso, transmutar a essência. Eu tento pegar essa energia que está dentro de mim e depois eu tento jogar ela aqui. O calor é uma boa noção, porque quando tá o calor meu corpo emana, então sai de dentro de mim, então eu posso criar mais calor. Mas e se eu quiser criar outros elementos? Sendo bem sincero, eu sou feito de tudo aquilo que existe no universo. Então eu estou pensando que é possível criar matéria através de você. Talvez puxando de alguma outra fonte. Seria como ter os poderes de anime. Sinto que é possível. Sinto que a realidade está atrapalhando por travas. Ou seja, pessoas ativamente, ou seres ou coisas, pensaram em travar o ser humano, em impedir que sejamos imortais. Por que o ser vivo não é imortal, sendo que a vida é abundante no mundo? Então tem algo ou te drenando, talvez um portal puxando a sua energia, ou você não é forte o suficiente. Sabe o que eu vou acreditar? Nos dois. Tem algo me drenando. Tem coisas me drenando para a morte. Agora eu entendi o jogo espiritual que eu jogava na minha vida passada. Era entrar em mundos onde ainda era possível morrer. E nesses mundos eu tentava ficar imortal, alcançando uma consciência que quebrasse as travas das outras realidades.
Agora eu entendo porque eu voltei nessa terra. Porque nessa terra eu ainda morro, mesmo tentando não morrer. Vida após vida, quando eu me lembro das minhas vidas passadas, eu lembro das minhas motivações, eu percebo que eu só venho nesses mundos de dor por causa disso. Porque mundos de dor não deveriam existir. Então, se eu descobrir uma trava que está impedindo o ser humano de ser imortal, talvez mude um pouco da trajetória da humanidade. Porque se eu percebo a trava em mim, eu posso compartilhar a destrava, a chave. Isso é alquimia. Anki é uma chave, mas funciona para poucas pessoas que têm crença em Anki. Anki é a chave do homem com a mulher. Você une os dois, cria os dois em você, concentra os dois em você, emana. Com isso você tem uma chave para a divindade. Mas falar de Anki vai fazer todo mundo despertar Anki, despertar poderes? As pessoas despertam poderes diferentes. Às vezes é telepatia, às vezes é só uma intuição aguçada, às vezes é um corpo físico bom, às vezes é um dom empresarial, como da minha chefe, Carol ou Samira. Às vezes é um dom de sabedoria, de força, como é o meu pai, de inteligência, como é a minha família, de força, como é minha mãe, ou de força e determinação, como eu sou. Eu não sei o que diferencia o que cada pessoa desperta poder, mas eu escutei uma frase do Goku que fala: o poder não vem de uma necessidade ou de um desejo. O poder vem de uma reação natural ao corpo. Você desperta poder quando você está lutando, é natural. Você tem que estar em movimento, não necessariamente. Mas o poder vem em relação ao que você está criando no momento. Eu acho que o poder que a gente desperta... E o que é despertar? É como se você estivesse acordando algo que já está em você ou você está criando algo novo? Depende do despertar para cada pessoa. Às vezes é um relembrar para outras pessoas, como é para mim. Não sei como é para você. Mas eu preciso de poder no momento e eu quero tanto poder. Talvez a minha chave esteja na questão da imortalidade. No porquê o meu corpo adoece. No porquê o meu corpo morre. Não deveria. Achei a trava da nossa realidade. A morte. A morte. Tem alguém me matando. Tem algo me matando. Alguma força está me matando. Alguma energia está me matando. Alguma partícula está me matando. Alguma matéria está me matando. Não pode. Através e a partir desse rádio Zezéu aqui, desse episódio, eu tô mandando uma onda eletromagnética a partir do meu cérebro. Ou seja, eu tô escolhendo emanar isso, essa onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética que eu sou, essa energia, tem um comando, tem uma forma, tem um pensamento, tem propósito. É uma flecha. É um programa, um protocolo. É um robô, é uma IA viva. Eu tô mandando, vai acontecer. A partir de agora, eu não aceito nada que me mata. Eu emano. Emanei. Criado. Eu crio com Anki, com o poder Anki, com o poder de quem veio antes de mim. Porque o poder que eu quero despertar é para ajudar o coletivo. Criei, emanei. É poder e é imortalidade. Por que essas dádivas não são dadas ao ser humano? Porque o voo não é dado ao ser humano. Kepri, ou escaravelho, ou besouro egípcio, é o símbolo da força. Ele carrega um ensinamento na alquimia, ou quemetismo, ou kuchitismo, religião do Egito, filosofia africana antiga. Ele é o besouro da força, porque não era para um besouro voar. Kepri voa empurrando o vento para baixo com suas asas. São asas muito pequenas, muito finas para um corpo muito pesado. A conta não fecha e a ciência fala disso.
moderna e branca. Kepri, o besouro, não deveria voar, porque as asas deles não aguentam o peso do próprio corpo, não importa o quanto ele bata as asas, não é sobre velocidade, não tem como. Mas o besouro voa na força, isso intriga os pensadores e as pensadoras. Então, se até ele na força consegue, o que será que eu não consigo? Na força, o que seria força? Magnetismo? Energia? Partículas, elétrons. E física quântica, onde isso entra? Não faço ideia, não é minha cultura, deixa pra eles lá. Tá complexo já aqui. Ele voa, Kepri voa, então eu também quero voar. Mas será que eu vou ter que empurrar o magnetismo do mundo para baixo e ao mesmo tempo me elevar para cima e assim eu vou voar um dia? Quem sabe? Será que eu vou despertar o Rei Negan que nem o Nagato, o Pen e os 6 caminhos da dor? E eu vou voar por aí? Ah, como eu queria. Imagina eu vir um Otsutsuki do anime de Naruto, ou desperto chakra sábio, já que chakra existe no nosso mundo. Então, será que eu não viro um Bruce Lee, só que para o mundo africano eu começo a voar controlando chakra? Seria uma boa. Ou será que eu desperto o poder de Ra e lanço uma luz do sol com um calor tão grande que limpe toda a terra e que a terra suma do mapa e todas as almas acordem no paraíso? Porque eu não sei se esse mundo vai mudar. E eu acho que não vai. Porque no aqui e agora tem dor. Essa é a minha visão de mundo. Tanta dor, mais uma bala acertou o morador. E mais um dia, mais uma mãe que chora. Mais uma mãe da favela que perde alguém. Mataram o JP. Ele era preto igual eu. Esse mundo é nazista. Eu nasci hoje para lutar perante a vida e toda a luz de Ra. Eu já venci, sempre vou prosperar. É por você que eu tô aqui, nesse mundo a lutar. É isso. Nós tá pelos nossos e pelas nossas. O que me intrigou mesmo foi aquela parada da morte. Realmente, eu acho que essa é a trava. Não como se fosse a trava máxima da vida, aquela filosofia, aquele jogo de vida e morte. Mas a morte não deveria acontecer mesmo pela lógica básica das religiões. Falam que a alma é imortal, que o espírito é imortal, não é o espírito que está dando forma e vida ao corpo. Sem o espírito que habita o corpo é o quê? Nada. O corpo existe se não tem uma alma aqui dentro? Sim ou não? Na visão de vocês. Se não tem alma, se não tem espírito, o corpo se move? Eu acho que se move. Por instinto, porque instinto não tem nada a ver com alma. Até onde eu me lembro, instinto é algo comum e natural do corpo. Então, se o corpo tem um modo natural, eu estou morando com alguém aqui dentro de mim. São duas coisas. É eu e o corpo. E o corpo move sozinho, o corpo pensa sozinho, o corpo faz sozinho. Porque se o corpo se move enquanto eu, alma, espírito, não estou aqui, então ele não sou eu. E se ele não sou eu, ele é vivo. Simples assim. Se ele é vivo, ele pensa ou age. Não importa, porque quando agir eu vou ter que pensar e eu vou ter que agir. Por quê? Porque eu vou estar aqui, né? Eu estou vivendo, né? Entendi a chave. Esse é um mundo de instrumentalidade, instrumentalização. O corpo está me instrumentalizando, ou seja, o corpo está me fazendo de instrumento. Por quê? Porque ele me controla. E eu não posso fazer nada.
Eu tenho força para emanar, mas e quando eu for mais fraco? Perdi. Ou seja, virou instrumento. De quem? Se vira. Dá um jeito. Acredita que você é Deus. Na minha visão me ajudou. Porque aí eu comecei a pensar um monte de solução para um monte de coisa como se eu fosse Deus, como se fosse se solucionar. Muitas delas se solucionaram. Que pena que outras não. Mas obrigado pelas que se solucionaram. Porque se eu achasse que eu não fosse Deus, eu não ia ter pensado nelas. Que bom. Que bom que funciona para você o seu sistema de crenças. Que loucura. Eu ainda tô olhando para a mata. Mas olha o lado bom. Amanhã é um bom dia. E eu vou tomar boas decisões para o meu futuro. Para o meu agora. Para o meu passado. O corpo não deveria estar morto. E o corpo é controlado. Por quem? Remotamente pela consciência da Terra. Ou remotamente pela consciência universal. Quer chamar isso de sistema? Quer chamar isso de quê? Talvez não seja uma consciência, ok? Não tem problema. Mas é energia. Por quê? Porque eu estou sentindo coisas que não são eu coexistindo com o meu corpo, como os micróbios que vivem dentro de mim, e eles pensam e agem e estão fazendo coisa, estão andando por aí, estão fazendo festa, sei lá, estão se comendo, isso eu tenho certeza, se transando, tenho mais certeza ainda, e estão aqui dentro de mim. E se eu não estiver dentro de alguém? Primeiro, eu estou dentro da Terra, é nítido. Será que eu não sou imagem e semelhança da Terra? Eu sou filho da Terra, eu acredito que eu sou filho da Terra. Então eu estou sendo instrumentalizado pela Terra ou influenciado. Não faz diferença na prática, nem na lógica. É como é. Tem coisas extra você que te influenciam. E influenciam o seu corpo que você não controla na totalidade. Perdão. Agora, a chave é, primeiro você vai ter que descobrir as travas do seu corpo, as suas travas, as travas do planeta, as travas do sistema solar, as travas da galáxia, as travas do que está além da galáxia, que você ainda não sabe, ou seja, eu ainda não sei. Por quê? Porque eu só sei que tem galáxias. E a minha galáxia está dentro do quê? A minha humanidade ainda não foi capaz de ver o que está além disso. Então as travas do que está além. Deixa no ilimitado, que Anki ajude, porque aí vai ser só com a ajuda de Anki mesmo. Com a sua, atualmente, impossível. Logo, não sei o que fazer. Mas, vamos começar pelo básico. Eu quero uma capacidade de quebrar todas as traves, sem eu ter que ficar vendo um por um. Só vai logo tudo. Como? Tô sentindo? Tô. Então, eu quero impedir aquilo que eu tô sentindo. E quero impedir aquilo que eu não tô sentindo também. Mas eu sei que tá aqui. Por quê? Porque meu corpo, pelo menos, está aqui. Então, talvez eu não sinta tudo do corpo. Por quê? Porque a informação primeiro vai para o cérebro e depois a informação é transmitida como sensor para o corpo, como sensação. Primeiro a luz entra na retina, o olho absorve, né? O olho é tipo um buraco negro, ele absorve, vai lá para a parede do cérebro, vai lá para dentro do cérebro e só depois o cérebro entende esse fóton, né? Essa partícula, esse elétron, essa energia. Só depois ele entende isso e traduz em informação sensorial em vídeo. O que eu quero falar? Só depois ele transmuta a luz em videozinho para eu estar vendo aqui? Sim. Então quem garante que o meu cérebro já não está transmutando isso em vídeo errado? Ou melhor dizendo, se eu só consigo ver 5% do meu cérebro, que é o que está em movimento, e eu não consigo ver os outros 95%, tá na cara já. Nem preciso terminar a frase. Que isso? Então quer dizer, tudo de informação, 95% eu não tô vendo. Não tá vendo. Meu cérebro não tá me mostrando. Não tá te mostrando. Tá te mostrando 5% da realidade. Então, de toda a realidade, eu tô vendo 5% só. Entendi. Tá injusto. Muito. Se eu tentar ver mais, vai saber o que acontece. É melhor acreditar que só vai acontecer coisas boas e que você verá. Evolua. Vá além. Enxergue o infravermelho. Veja o que não é possível ver porque seu cérebro está apagado. Vá além. Cresça, vire um novo orixá, um novo deus, uma nova deusa do panteão egípcio. Peço perdão se ofendi alguém.
mas falo de orixá e do Egito, porque é a minha base, a minha cultura, religião que eu cultuo. Nenhum orixá chegou em mim e eu incorporo falar que eu estou errado e pensar nisso. Se você acha que eu estou errado por racismo, você não está entendendo o que é o orixá. Fique com a sua visão, então. Eu fico com o meu culto, você fica com o seu. Mas eu acredito ainda que dá para despertar poder e que a chave está justamente na fatalidade. Não deveria. O espírito tem que se apoderar dos 95% restante do cérebro. O espírito tem que se apoderar de 100% do corpo. O corpo tem que ser como o espírito é. O corpo tem que ser como fogo, como luz, imortal, infinito. Eu vou tentar trazer esse meu eu, essa minha consciência para habitar no meu corpo e me dar poder. Porque se ela cresce aqui e se ela se expande aqui, eu tenho certeza que eu consigo transmutar isso em calor no mínimo, talvez em partículas. Eu sei aonde eu vou chegar quando o meu espírito habitar 100% do meu corpo. Por quê? Porque eu decido aqui agora que isso acontecerá. Talvez demore, talvez não demore, mas é como é. Tempo, né? Isso existe aqui. Talvez aconteça em um lapso de tempo. Um tempo a menos, um tempo a mais. Vai entender. É sempre assim no mundo das formas. Eu sou uma forma. E assim é a vida. Não tem tempo certo de onde eu venho. Mas um dia eu conseguirei concluir meus desafios com o êxito da vitória. Isso tudo foi o que eu quis falar. Com isso você cria uma empresa de inteligência artificial. É tão fácil estudar IA. IA, inteligência artificial. É fácil aprender qualquer coisa. Não existe gênio ou gênia. Nós criamos a genialidade. Que o poder da vida esteja agora no coração de todos os seres vivos desse mundo. Os que merecem, as que merecem. Principalmente nas situações de injustiça. Que o poder da justiça vá agora no coração dessas pessoas e que elas obtenham a vitória. É isso que eu tenho para desejar para a humanidade. Vitória contra a injustiça. Bota na balança. A quantidade de dor que os seres sentem aqui já é o suficiente para eu falar que esse mundo não pode existir. Eu acredito na verdade da alquimia. Eu acredito na verdade que tudo pode ser transmutado, inclusive esse mundo. No aqui e agora eu decido fazer isso real, porque eu acredito que eu sou Deus. Um Deus que só quer coisas boas. Pelo menos é nesse Deus que eu acredito. Dê o nome que quiser. O meu não é o seu. E tá paz. 1 hora de vídeo. Chegamos a 1 hora, 3 minutos e 42 segundos. É 1 hora e 22 aqui onde eu tô. Ainda na favela, de cria. Eu vou andar um pouco. Valeu. Nós segue na rádio. Vá além, faça o que você tem que fazer, porque eu não sei se eu vou estar vivo no dia de amanhã. Mas eu tô aqui fazendo a minha parte. Sei que você vai conseguir fazer a sua. Talvez um dia você nem se importe mais. Mas se uma pessoa além de mim ver esse vídeo e pensar, eu tenho poder para ser uma deusa, para ser um deus, e talvez seja para isso que o ser vivo exista, ou talvez não, não importa. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que vai ter gente que vai ver isso e não vai gostar. Mas pelo menos dessa vez eu fui sincero com tudo.
Eu sou relíquia trem do ódio. 7. Por que trem do ódio? Porque eu sou do Rio, porque nós é o trem, porque se vir, vai passar. Se vir, o trem vai passar por cima. É assim, inabalável, inatingível, locomotiva, pra cima, pra frente, todas as direções, toda a vida, vai tomando, sempre toma. Vai me falar que essa frase que eu acabei de falar não é encantamento, brother. Pra tu ter força. Vai tomando, sempre toma, toda a vida, nós que tá, nós já ganhou, nós já venceu, nós que é o corre. Porra, mano. Isso é Rio, mano. Sou do Rio. Tu é da onde? RJ. Itaboraí, Reta Velha. É isso, nós mesmo. Ou a gente. Não tem facção. Tenho raiz, sou cria. O mano de outra favela é tão cria, tão preto, tão preta, tão cria quanto eu. Não, eu não vou ser a pessoa que vai ficar puta com você porque você nasceu em área de milícia, em área de outras, em outras facções. Eu sou paz, mano. Ninguém aqui tem problema com ninguém, nós é tudo morador. É só isso. Morador. Preto já tá em desvantagem. A gente não tem tempo pra ficar se odiando. A gente tem que ajudar as mulheres pretas. Sofrem mais que homens. E isso eu garanto. Nós tem que ajudar. A vida é assim. Isso é ser homem, né? É ser adulto. Ter que trabalhar, pensar na comunidade, pensar na família, guardar dinheiro para emergência, fazer um bom trabalho, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde espiritual, cuidar da saúde física. Não é isso que diz que é ser humano? Evoluir o tempo todo, curar traumas da infância, curar os traumas da adolescência, da pré-adolescência, curar os traumas da vida adulta, fazer mais dinheiro, criar sua empresa, fazer um projeto social. Tudo isso é o que eu fiz. Eu tive êxito. Eu tive êxito. Mas ainda é a vida. Eu ainda luto, eu ainda caio, eu ainda falho. Mas acho que o manual de vida adulta eu concluí. Eu já fui até padrasto. E eu fui um bom padrasto. Eu não deixei faltar nada. Eu ajudei todos os dias. Até catar lenha eu já catei. E acendi fogão a lenha. Eu morei em um local onde eu acendi fogão a lenha. Eu sei o que é me virar. Eu sei o que é ter tecnologia e o que é não ter. Isso não é a vida? A vida não é assim? Pelo menos eu tô falando isso porque eu sei que dessa vez ninguém vai me julgar por ser diferente. As pessoas julgam as outras por serem diferentes. Um momento. Barulho de moto. Vocês sabem como é a vida. Nesse exato momento eu tô bem mais perto de casa. A vida é assim. Eu não tenho arrependimentos. Eu concluí tudo aquilo que eu queria ter concluído. Claro, eu queria ter feito tanta coisa. Queria poder ter ajudado tanta gente. Se dependesse de mim, o mundo não seria como é. Se eu fosse Deus desse mundo aqui, eu seria uma pessoa muito incrível para o mundo. Porque eu ia ver como uma obra de arte, como uma escola. Eu criei uma escola virtual e física. Eu dou aula para crianças da favela. Eu já tive a oportunidade de pegar aquilo que está dentro de mim e colocar na mente de uma criança, que agora ela vai crescer pensando uma coisa que eu só tive noção quando eu era adulto, mas agora ela vai saber criança, então ela vai muito além de mim. Eu espero que ela vá muito além de mim.
ser professor. Eu sempre sonhei em ser escritor, não um professor. Eu sou um pesquisador, mas eu não queria ser professor como profissão, porque como hobby era o que eu mais fazia, ensinava as pessoas. Gostava de brincar de escolinha. E eu queria ser o professor, por quê? Porque ensinar a falar é tão bom, compartilhar informação. E aí, hoje eu tenho o meu projeto social. Eu já tive a honra de ensinar espiritualidade, despertar da consciência, Anki, dualidade, e pegar isso e levar para o futebol, para uma criança de Queimados, lugar que eu também sou cria, Baixada Fluminense, linha de Japeri, para quem tá ligado, tá ligado. KM2, pros mais chegados. Pô, o menorzinho falou, se eu for mais do lado do pai, no futebol, vou ser muito fominha. Se eu for mais do lado da mãe, vou ficar mais retrancado. Vou ajudar mais o time. O que ele tá querendo falar aqui? Atividade e passividade. Ajudar mais o time ou brilhar um pouco mais, ser um pouquinho mais fominha. Ele falou que se ele fosse muito lá do pai, ele nem ia tocar a bola. Se ele fosse lá do mãe, ele ia ajudar mais o time, mas tipo assim, ele ia ficar mais parado na dele, retrancado. Uma criança, brother, de 8 anos, se eu não me engano. 8 anos. Eu só fui entender esses conceitos de dualidade, Anki, masculino e feminino, com 17. Ele já sabe. Por quê? Porque eu fui lá e falei pra ele. Porque eu falei, cara, essas coisas que você vê nos animes, ele vê Naruto, ele falou, isso daí que você tá desenhando é um Sharingan, eu tinha desenhado um Sharingan. Cara, esse olho mágico você pode ter uma habilidade só sua, uma coisa só tua. Por que você não desenvolve? Isso pode ser real. Isso abre o mundo da imaginação para a mente de um jovem. Eu já ensinei IA para uma criança. Eu já ensinei África para uma criança. Eu ensinei Egito para uma criança, que o Egito é preto. É a nossa primeira civilização, a civilização mãe da África, a mais antiga. Com tudo já, conhecimento, pirâmide, tecnologia, astronomia, física, química. Tudo isso por pretas, no mundo onde falam que preto é macaco e não criou nada. Que audácia! Vocês bebem da nossa civilização. Criamos vocês. Até as máquinas que vocês criaram, criávamos também, mesmo sendo escravos. Então não foi a pessoa branca que criou máquina, porque para ela ter criado máquina, ela teve que ter visto que outras já existiam. Ela aprendeu a nossa base. A arma de fogo existia na China desde o século IX, e nem por isso a China saiu invadindo outros povos, por nada. A gente tem que quebrar o racismo, todo dia eu quebro. Isso é ser professor. Mas eu estou sendo professor da minha própria escola. É o nome do projeto A Semente 369. Se eu for fazer algo nesse mundo, vai ser fazer minha escola. Talvez se eu mandar mensagem para outras escolas, eu consiga entrar como professor. Não como professor formado, mas como alguém que está ali passando conhecimento, dando essa palestra. É isso que eu quero fazer, ser professor. Eu quero seguir sendo professor. Talvez eu faça um projeto e tente passar ele em lei de incentivo. Mas não é hora para eu pensar nisso. É hora de eu pensar na minha saúde. Pensar em me acalmar. Mas eu sou o trem do ódio, eu nunca tô calmo. Isso é o que otário pensa. Tem uma música do MC, que eu não vou citar, mas ele fala isso. Quanto mais louco nós fica mais consciente. Deixa eles pensar. Isso é malandragem, mano. É malandragem. Vai saber quem tá escutando isso, mas ó, é malandragem. É a cultura. Não gostou? É claro que você não vai gostar. Não é pra você. Gostou? Então fala. Fala que é nós. É isso, pô, é o RJ. Até ser eu de verdade eu não podia ser por causa da minha família. Se eu falasse mais assim, no pique de cria, minha família ia vir com nazismo, fala direito,
Nem vocês falam direito, brother. Aí eu vou ter que ficar falando de português. Nem quando eu morei em Portugal eu falava que nem os portugueses. Aí agora eu vou ter que falar menos cria. Quer cercear minha cultura, meu direito a me expressar. Virou o sistema. Ah, não. Desisto. Qual foi? Pra cima de mim. Dá essa moral de cria, faz por menos. Qual é esse sistema? Dá essa moral de cria, faz por menos. Tô cheio de ódio já. Tô cheio de odião. Não tem como. Tô puto, nem puto, só ódio, só ódio. Mas e amor? Tem amor não, só ódio. E tá bom, não tá ruim. Pelo menos eu tô começando a entender como esse mundo é. O mundo é assim mesmo. Eu uso do ódio pra ter poder. É a melhor filosofia. Por quê? Porque você sempre vai estar com ódio, então pelo menos você sempre vai estar poderoso ou poderosa. É isso, pô. Pelo menos é mais fácil. Ajuda, né? Um bom pensamento. Porque ficar lá que eu vou ficar feliz o tempo todo é impossível. É mais fácil eu ficar com ódio. Ódio é simples. É só eu ver o mundo como ele é. Rapidinho o ódio aumenta. Olha como aumenta. Tá aumentando, brother. Não tem como. Nós que tá. Cara, eu tô vendo Cristo. E eu sou de Itaboraí, né? Itaboraí é interiorzão do Rio. Tipo assim, é perto de Magé, São Gonçalo, Rio Bonito, Tanguá, que é um distrito de Itaboraí. Eu já morei em Rio Bonito, tenho muita gente de lá. Chique, chique, Rio Bonito, como diz uma amiga próxima. Ela fala que Rio Bonito é tipo chique, chique Bahia, no meio do nada. E é cavalo, roça. Itaboraí também é assim. São cidades vizinhas, né? Eu amo esse lugar, mano. Eu amo o meio do mato, eu amo o Rio Bonito. É um dos melhores locais que eu já vivi, pra não falar que é o melhor local que eu já vivi. Tem gente racista? Tem, né? Infelizmente, mas acho que eles vão ter que sair de lá, porque eventualmente eu volto para Rio Bonito. Volto para viver lá e ficar tranquilão. Quando eu tiver ganho o meu contrato de trabalho de alguma escola, de preferência alguma escola EAD online, que me contrate para ficar fazendo aulas lá. Tô criando isso agora. Eu vou mandar mensagem para algumas. Porque isso eu quero fazer. E quem sabe não fazer uma faculdade de história africana, um curso online, uma faculdade online, talvez tenha. Dessas que são curtas. Bora ver. Às vezes é até de graça. Mas não vai ser agora. A vida tá me chamando para outra coisa. É para eu ficar mais calmo comigo mesmo. Eu tenho que entender o que esse mundo é e por que ele está tentando me matar, sendo que você deveria me dar vida. De hoje em diante eu crio uma humanidade que não morre, uma humanidade imortal, começando a partir de mim. Novos genes, novas moléculas, novas células começam a se criar no aqui e agora, impedindo toda essa energia que eu já analisei no passado e estou colocando aqui, nessa mesa, nesse círculo de transmutação. E aí, o oposto, um contra-ataque a essas energias, o oposto a elas. E não só o oposto a elas, a defesa delas, mas também junta essas formas de ataque a essas energias que me travam com um pouco do caos do mundo e ataco também. Assim eu faço o meu ataque. Transmuto tudo, sinto aqui, ataco novamente. E agora eu pego essa energia de cura, de ataque, de imunidade. O objetivo é a imunidade contra as travas que impedem a minha imortalidade. Junto isso com o caos, purifico com o meu amor puro pela vida e pela sensação de crescer. Junto com a energia do crescimento de todos os ancestrais homens e mulheres do continente africano. Com a força do poder de toda a luz divina de Ra, de todo o sol, tudo que é belo e puro e poderoso, de todo o Sete, junto aqui agora com a minha própria determinação, porque eu tenho o meu próprio poder.
tal como você tem o seu. Tenha determinação. E com a minha determinação eu crio a minha primeira nova célula, que tem capacidade de ser meu espírito imortal. E através disso, ela tem capacidade de mudar até a minha alma, transmutar até a minha alma e ser imortal na alma, ser imortal na primeira célula do corpo, que se multiplica imortalmente e infinitamente dentro de mim, dentro do meu coração, do meu pâncreas, da minha mente, do meu cérebro, que cria agora dentro da minha glândula pineal cristais novos de apatita e continue criando e substitua tudo com a chama violeta da transmutação, todas as células antigas que tem em mim nessa nova, no aqui e agora, para sempre. E que tudo que eu queira venha a mim, que eu não precise ir, que venha fácil, que venha tranquilo, que venha agora, que venha aqui. Já veio, está, aceito, segue, tenha determinação para criar aquilo que você quer no aqui e agora. Justiça para esse mundo. E que a construção, a linha de pensamento, essa energia de imortalidade vá para quem merece, de força, de poder, de luz vá para quem merece, para o mundo, para a dimensão, para o universo, para o que eu não vejo, para o que está, para o que é. E que cada pessoa consiga, já transmutado e feito para ela, chegar nessa mesma conclusão de maneira rápida, como se um vento tivesse soprado uma ideia nova. Para que assim ela tenha a capacidade de aceitar por si só a pureza e o poder da imortalidade, que não é só sobre não morrer ou medo da morte e do fim. É sobre vencer o que o mundo está tentando jogar em cima de você. É sobre não ser instrumento. É sobre vitória. É sobre poder. É sobre divindade. É isso que meu Deus quer que eu faça. Que eu crie. Então eu crio. Que eu seja. Então eu sou. Assim eu vejo a vida. Assim eu vejo o mundo. Gloriosa é a alma de Ra. Fim da transmissão. Não teve tanta geopolítica, não teve tanta tecnologia, nem tanta IA, mas tem tantos vídeos meus onde eu faço tutoriais como você pode ganhar dinheiro com inteligência artificial, automação. É fácil aprender essas coisas, tipo colocar IA num carro, num rádio, com Wi-Fi conectado ao celular da pessoa, do Uber, para quando ele abrir a porta sair um som tipo, olá, bom dia. Conectar o GPS, conectar IA nas coisas. Aprende a conectar IA nas coisas, é fácil. É tipo conectar a Alexa nas coisas. Você faz isso com um Arduino, que é tipo um computador zerado. Aí você cria regras em cima desse computador. É fácil. É só falar, computador, faça isso. E ele vai fazer. Claro, com programação. Mas é fácil aprender programação. Para ter uma noção, o que eu tô falando aqui, automatizar, colocar IA em carros antigos, de coroas, eles vão gostar por um preço barato, R$300 por carro. Tem vários coroas que paga. Se tu mostrar que tipo vai ter tipo um Jarvis do Homem de Ferro no carro do coroa, mostra exemplos, tem vídeos no YouTube ensinando, de graça. Ganhou 300 por algo que tu aprendeu de graça. Tem tutorial e tudo, é só tu replicar. Pô, brabão. Tenho certeza que se eu abro uma empresa disso e vou ali na favela da Rocinha, tem vários que vai querer pôr IA dentro do carro. Se eu explicar certinho o que é a inteligência artificial, certeza, pago por barato, fácil. É mole, ainda mais gente do carro, para falar, ó, essas coisas aí que eles estão botando em carro de rico, SUV, carro 2026, eu vou colocar no teu carro preço baratinho, R$300, no teu rádio. Só vai ter que pôr internet. Dependendo da função, nem isso. Aí tu compra tipo um alto-falantezinho, tá ligado? Essas coisas é simples, um Arduino é barato, tá ligado? Deve ser R$100 um Arduino. Mais uns fiozinhos, uma parada assim, cento e tanto. Você ganhou aí 170, R$180 a mais, tá ligado? Isso se tu cobrar 300, você pode cobrar 1.000, vai depender
bota parcelado, paga 1.000 aí em sei lá tantas vezes. Já é uma forma, um modelo de negócio. Ou você também pode fazer outra coisa. Por exemplo, você pode pegar roupas da favela e abrir uma loja virtual. Também funciona, anuncia no Facebook. E você pode ser afiliado, você não precisa ter um produto, ou seja, eu quero vender um tênis, um Vapor Max. É um tênis que usam muito na favela, homens. Tu vai na Shopee, nessas lojas que dá para se afiliar a um fornecedor. Você se afilia e você ganha comissão em cima da venda. É isso, começa a importar coisa, produto de fora para as pessoas, ganha uma porcentagem em cima. Me fala, o que você precisa para começar isso? Nada. Precisa investir? Não. Precisa o quê? Divulgar. Ou seja, é que nem a questão do carro. Você está replicando, então você não está precisando nem pensar. Tu só faz o que está ali. Você não precisa comprar o produto só, tipo, anuncia, posta no status, posta no Instagram, faz um vídeo, manda para as pessoas que você conhece. Eu ensinei isso para um mano e rapidinho ele fez R$100 em venda. Ele falou, mano, tenho filho, fiz minha primeira venda hoje. Expliquei para ele, 2 horas depois ele fez a parada, se cadastrou na conta, afiliado, fiz minha primeira venda, anunciando no Insta, perfil pessoal. Ele só não manteve, porque ele tem outro trabalho, outra fonte de renda. Tem gente que faz isso paralelo, ganha um dote, ganha muito dinheiro. Conheço várias pessoas. Agora, isso aqui é um vídeo sobre ganhar muito dinheiro? Não. Talvez você ganhe. Espero que ganhe. É um vídeo só mostrando possibilidades. E dá para vender para fora, para o mundo todo. Isso é geopolítica. Isso é mercado financeiro. Não é o que eles falam. Começa VPN. O que é VPN? É tipo GPS. A VPN é o que diz onde o seu celular está. Ou seja, quando você está no seu TikTok, você baixou o TikTok. A VPN está lá, Brasil. Então, o que isso significa? Que o seu TikTok é do Brasil. Só vai passar coisa do Brasil. Se você aprende, aí tu vai ter que ver um tutorial no Brasil. Como mudar VPN do celular ou de aplicativos. Aí você muda a sua VPN para do Estados Unidos. Aí tu cria uma conta nova dos Estados Unidos. Começa a fazer essa parada de afiliado para eles. Pega produto deles, faz vídeo em inglês. Mas eu não falo inglês. Mas tem inteligência artificial que transforma texto em áudio. É só você escrever em inglês. Pô, mas eu não sei escrever em inglês. É só você usar o Google Tradutor. Pô, mas eu não sei fazer roteiro. Mas a inteligência artificial faz um roteiro em inglês. E eu vou transformar esse texto em áudio. Aí você pega o texto, bota na outra IA, né? Que faz texto virar áudio. E usa aquelas vozes de robô. E aí tu fez o vídeo em inglês anunciando um produto afiliado. A pessoa vai comprar, tu vai ganhar tua comissão onde? Em dólar, em euro. É mais uma ideia. Funciona? Funciona. Tem gente que faz muita. Talvez você vai ganhar no primeiro dia, não sei. Na primeira semana, não sei. No primeiro mês, não sei. Desejo que você ganhe no primeiro vídeo. No primeiro produto. E aí você vai ter que estudar qual o melhor mercado, qual o melhor produto. Mas isso é difícil? Não é. Possível? Possível. Tem gente que faz? Tem. Tira uma nota? Tira. Eu consegui com isso? Uma parte, um pouco. É o que eu queria? No momento, não. Queria estar milionário. Eu tô? Não tô. Tô seguindo? Tô seguindo. Tô passando conhecimento? Tô passando. Às vezes pago, às vezes de graça. Agora, de graça. Mas será que alguém vai ver isso tudo? Será que eu vou pegar esse vídeo e fazer corte dele depois? Tô em que minuto? 1 minuto e 28, eu devo ter começado isso 1 minuto e 20, 1 minuto e 15 a falar de dinheiro e IA. Eu já fiz esse vídeo tantas vezes. As pessoas já me pagaram por esse mesmo conhecimento que tá aqui. Certeza que pagarão no futuro. Porque eu não vou deixar de falar o que tá aqui. Só porque tá sendo pago. Vou só incluir coisas novas. Eu amo o fato de que eu sou um professor. Eu gosto de ser professor. Eu posso seguir nisso, eu posso fazer tanta coisa sendo professor. Ganhar dinheiro sendo professor. Talvez abrir um projeto social e ganhar dinheiro do governo. Eu já tenho projeto social. Será que eu vou ganhar dinheiro do governo? Que loucura. Como faz para passar em lei de incentivo? Eu tenho que fazer isso, mas eu nunca faço. Talvez eu vire empresário. Eu já sou empresário. Mas o que será que a vida está querendo de mim? O que será?
que eu tô querendo da vida? Eu quero dinheiro pra ajudar minha família só. Nem é por mim. Eu já tenho tudo. Eu sou playboy. A tia mesmo falou mais cedo. Se vocês ouvirem os áudios aí, vocês vão ver. E eu não me importo ser playboy, não. Tá paz. Ué. A vida é assim, cara. Nem tem o que eu fazer. Eu só posso viver. Eventualmente, eu crio algo novo, tipo uma célula imortal, e quebro a realidade. E aí eu volto pro meu mundo abstrato da minha cabeça, onde eu nasci em outro universo e as coisas são muito diferentes do nosso mundo atual. Talvez isso mude um pouco a minha visão de realidade, né? Claro que muda. Sempre muda. Tudo muda o tempo todo. É uma eterna mudança. Ou não, né? Tem gente que não vê nem mudança. Cada um com seu cada um. Eu vejo amor, vejo poder. Vejo vitória. É só isso que eu quero ver também. Posso ver derrota, porque tem. Tem sim. Seguiremos. Acho que deu para incluir tudo. Isso tudo que eu falei para vocês é puro pan-africanismo. Pesquisem sobre autores e autoras pan-africanas. Estudarem é muito importante. Se a mente libertada está, só falta o corpo. Eu ensino crianças. Eu mereço ensinar crianças. Faço isso muito bem. Eu posso ser um professor particular. Só isso, um professor particular. No momento é o que eu quero ser. Um professor particular. Eu ensino de tudo. Ensino para crianças autistas, crianças neurotípicas. Eu faço esse trabalho. Por quê? Por amor. Estudo de maneira autônoma e sigo fazendo isso. Se você quiser que eu ensine, um ensino decolonial, um ensino pan-africanista, de alguém que se importa, um ensino que dizem ser desperto ou amorizado, eu faço isso. Eu tenho paciência para ensinar crianças. Eu ensino de tudo. Principalmente como lutar contra o sistema. Eu quero poder continuar fazendo isso. Quero mobilizar jovens para mostrar um novo mundo. Eu acredito em energia infinita. Inclusive eu fiz um experimento que prova energia infinita, né? Prova uma energia constante, uma força constante criada através da união entre cobre e água. Chamam de eletrólise. É só a capacidade de extrair energia constante do movimento ou da união eletromagnética positiva e negativa. O choque entre os polos positivo e negativo cria mais eletromagnetismo, ou seja, energia, elétron e magnetismo, partícula e onda, união. A união disso, a união entre uma onda e uma partícula é o que cria energia infinita, é o que cria movimento. Assim é esse mundo, um mundo feito de eletromagnetismo. É ele que está me ferrando. Eu tenho que aprender a controlar ele e assim eu aprendo a controlar todo o resto. Porque ele aparentemente é a base. E uma terceira força. A força da vida. A força da vida é uma força de crescimento. Ela rompe com as barreiras do eletromagnetismo. Mas ela não é uma força eletromagnética, ela não é nem material e ela também não é uma força repulsiva e atrativa. Ela é puramente como acordar. Ela não tem cor. Ela é suave. É uma outra energia que também existe aqui. Isso sem contar as outras que também existem. Mas você está meio que pegando tudo que é energia e colocando elas em o quê? Energia é partícula, é matéria? Ou energia é força? Talvez energia seja essa terceira coisa. Energia é a terceira coisa. Porque energia não é uma força. Talvez ela tenha força, talvez não. Talvez ela só perpasse. Mas ela também não é material. Talvez seja como plasma. Plasma é uma energia material. Tá aí, um triângulo de energia.
O que será dos meus dias próximos? Vamos ver. Nos próximos episódios da Rádio Zezéu. Eu ainda tô aqui. Eu sou ator, sou professor particular. Quem será que vai querer aprender comigo? Será que vão querer aprender matemática? E se eu fazer uma faculdade de pedagogia e começar a ensinar? Não tenho mente para fazer faculdade agora, minha vida tá um caos. Mas ela pode melhorar, isso é verdade. Mas eu vou me internar numa clínica psiquiátrica. É a melhor coisa que eu posso fazer no momento para curar o meu coração ferido de tanta dor e tormento. Eu pude falar a minha crença espiritual mais maluca, que é o mundo das formas, abstrato, guerra do caos. Pude dar conselhos de cria para crianças e pessoas cria que vivem na favela sobre como vender, sobre como usar uma inteligência artificial. Só aprender no YouTube, tá de graça, tem vários cursos. Venda, ainda venda internacional, de alguém que já vendeu internacionalmente. Eu tenho minha conta Zezéu International no TikTok e no Instagram, eu vendo internacionalmente, e-book, conhecimento. Já fiz o trabalho de guia turístico por causa do meu vídeo na internet. Ganhei dinheiro, vivi o corre, fiz o corre. Já recebi até doação internacional, porque eu transformei em doação de alimento. Com a internet eu consegui doar comida. Eu já venci na vida. Eu doei comida, brother. Com dinheiro que nem veio desse Brasil, porque um mano preto dos Estados Unidos, de Orlando, de Nova Orleans, na verdade. Nova Orleans. Pô, que nem no filme A Princesa e o Sapo. O cara veio lá do filme pra me dar moral. É muito já. É muito mesmo. E só isso é o suficiente. Esperança e vida, fim da transmissão.